Abram comigo, por gentileza, lá em 1 Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo. Vou fazer diferente, já comigo, Mateus. Livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 5. Quem achou declara: as vidas são pagas, todas elas antes da guarda, e sobrando porque eu sou próximo. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6,5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não os deis vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vós o pedirdes. Irmãos, vamos falar um pouco sobre oração. A palavra do mês é intensidade, e para que a gente alcance um novo patamar em Deus, é preciso que tenha intensidade na nossa área espiritual, nas nossas práticas espirituais. Precisamos ser intensos em oração. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, primeiramente, é que Jesus fala o seguinte: entra no teu quarto. Porque é necessário, é importante que para orar haja um ambiente propício. Não há nenhum problema em que eu ore no meu dia a dia, não há nenhum problema em que eu ore no trabalho, onde eu estiver, mas há uma necessidade extrema de um momento em que só estiver eu e Deus. Há uma necessidade de intimidade. Porque Jesus, muitas vezes, quando ele se retirava para orar, ele ficava só, era apenas ele e Deus. Porque existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que não é no coletivo, é na intimidade. É no secreto. E se eu simplesmente retirar a importância que há em estar no secreto com Deus, eu não vou conseguir outro patamar com Deus. Porque não tem como eu conseguir avançar na intimidade com Ele se eu não tiver a intenção de avançar na intimidade com Deus. Deus não vai vir até mim buscar ter intimidade comigo. Eu preciso ir até Deus buscar intimidade com Ele. Porque o véu se rasgou e já os portões diz: vem. E por que nós não alcançamos esse nível de intimidade? Porque nós não estamos buscando por isso. Porque a gente se alimenta de um miojo e acha que está tudo bem. Porque a gente acha que simplesmente a meio-dia está tudo bem, mas isso não satisfaz, isso é momentâneo. Eu preciso me satisfazer por completo. E para que eu me satisfaça por completo em Deus, eu preciso buscar intimidade com Ele. Eu preciso avançar no meu relacionamento com Ele. Um casamento não se dá se não tiver um avanço na intimidade do casal. Se não tiver um outro nível de conhecimento, se não alcançar um outro nível de conversa, se não alcançar um outro nível de compromisso um com o outro, se não houver esse avanço, não se chegará ao lugar do casamento. E não é diferente com Deus, porque nós estamos aqui como humanos de Cristo, estamos no dia do casamento. E eu preciso avançar nesse relacionamento para que eu chegue lá. Porque é muito fácil pensar que vindo aos cultos é o suficiente, mas não é. É muito fácil pensar que ouvir do pastor é o suficiente, não é. É muito fácil pensar que sentar em duas ministrações não é o suficiente. Deus está nos chamando para um outro lugar, um outro nível dele, um outro patamar. E se eu não tiver ainda construir caminhar para esse lugar, eu não vou alcançar. Deus quer nos usar de forma tremenda. E a gente ora por isso, a gente pede isso. Então Deus abre o caminho e diz: você tem que caminhar por aqui para você alcançar o que quer. O que a gente faz? Esse caminho é muito complicado, é muito estreito, eu não vou passar por aí. E a gente acha que consegue criar o nosso próprio caminho. Deixa eu dizer, em Efésios diz que o Senhor preparou um caminho. Há um caminho abençoado por Ele, há um caminho preparado por Ele. Para que eu tenha uma vida abençoada, você tem que fazer uma coisa: andar pelo caminho que Ele já preparou. Eu não preciso criar um novo caminho. Eu não preciso orar a Deus para abençoar as minhas obras. Ele não vai abençoar os seus planos. Ele vai preparar planos abençoados para você. Tiago diz: a chegada
chegai-vos a mim, e me chegarei a vós. Há uma atitude, uma ação que precisa partir de nós. Se essa ação não partir de mim, Deus vai continuar no mesmo lugar, esperando que eu avance. Eu não posso simplesmente sentar e esperar que Deus faça. E Jesus também fala assim, que Deus sabe o que você quer antes mesmo que você peça. Se Deus sabe do que eu preciso antes de eu pedir, por que eu devo orar? Qual é o objetivo da oração? Qual é a razão da oração? Para que eu vou falar o que Deus já sabe? Deus sabia sim ou não que Abraão sacrificaria Isaac? Óbvio que sim. Mas ainda assim Deus pediu. Quando eu peço a Deus, eu estou demonstrando que é uma dependência minha dele. Eu estou declarando que é uma dependência minha em Deus. Que não é a minha força, que não são as minhas ações, as minhas estratégias, que não são os meus planos, mas é um reconhecimento de que eu não consigo nada sem Deus. Ponto 1. Ponto 2. Deus só faz algo se eu pedir, se eu legalizar, se eu orar. Sabe, querido, com o pecado, a porta para que o diabo tivesse acesso ao mundo foi aberta. Tudo bem, Jesus instituiu a nós a autoridade, mas essa porta continua aberta. Quando eu deixo de orar, eu deixo de fechar a porta. Mas quando eu oro, eu estou dizendo, olha só, Deus, o Senhor pode vir e agir como o Senhor quiser. Eu estou dando legalidade para que Ele venha e trabalhe ao meu favor. Quando eu oro, os céus se movem ao meu favor. Os céus se movem ao meu favor quando eu oro. Da mesma forma, a terra se ajoelha quando eu oro. E o inferno treme quando eu oro. Eu preciso ter uma vida de oração. Se eu não tiver uma vida de oração, eu não tenho uma vida estabelecida em Deus. Porque eu paro e penso, se Jesus é o nosso maior exemplo, e Ele orou, por que eu não oro? Jesus não disse que orar é uma condição, Ele colocou a oração como um imperativo. Quando orares? Não é um sim, não é um talvez, porque Ele já esperava que a gente orasse. É um imperativo, é algo básico da vida cristã, é algo básico do Evangelho. Se eu não tiver um caminhado na oração, cara, Charles Spurgeon falou o seguinte: se você foi fraco na sua comunhão com Deus, você vai fraco em tudo. Porque se Deus não for a nossa primazia, sabe, quando entrego as primícias ao Senhor, Ele santifica o resto. No seu trabalho, daquilo que você faz, entregue as primícias ao Senhor. Eu não estou falando só de dinheiro. Entregue parte do seu tempo ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor por completo. Seja intenso naquilo que você faz. Porque para se alcançar a excelência, é preciso que haja intensidade. Se eu não tiver intensidade naquilo que eu faço, eu não vou alcançar a excelência esperada. Porque a partir do momento que nós representamos o nome de Jesus, que nós representamos o próprio Cristo, eu preciso ter em mim excelência. Eu preciso ter em mim excelência em tudo que eu faço. Mas para que tenha excelência, eu preciso ter uma vida clara diante de Deus. Sabe, quando eu entro para orar, nem sempre, você vai ter vontade de orar. Não venha me dizer que é sempre, não é. Vai ter vezes que você não vai querer orar. Vai ter vezes que você simplesmente vai querer correr nesse momento, porque isso não é satisfatório para a sua carne. Só que aí as pessoas pensam, como eu já ouvi muita gente falar, eu não posso orar para a carne. Se eu não estiver orando para o Espírito, não adianta. Agora me diga, quem é esse Gasparzinho que vai orar fora da carne? Tem? Não tem, não. Você vai orar, cara. A questão é, eu não tenho vontade, tudo bem, então você começa a orar a si mesmo, porque eu não disse disciplina. Então eu começo a orar até romper. E parece que em algum momento há uma quebra da carne, é uma quebra do natural, e de repente eu tenho outra dimensão. E aquilo que eu comecei com insatisfação, mas por entender o propósito, eu começo a seguir com prazer. Então eu continuo, e a presença vem, e a coisa toma outro nível. Porque eu preciso entender que há uma briga constante entre a carne e o espírito. Quando eu não tenho vontade de fazer uma prática espiritual, não é o seu espírito falando, para de se enganar, é sua carne. Mas quando eu entendo isso, o que eu faço? Eu vou continuar até romper. É preciso que haja uma intensidade. E para você chegar à intensidade, é preciso ser intencional. Você não alcança a intensidade de Deus por um acaso. Uma certa noite, de repente, um anjo me visitou e disse: a partir de hoje, vou derramar sobre você um grande poder. Você não vai ser mais o mesmo. Você vai ter uma fome saciável pela presença de Deus. Isso não vai acontecer com você. É o pouco a pouco. É o gota a gota.
eu preciso de ser intencional para se chegar à intensidade. Então eu busco com força, lascando minha carne, esmurrando meu corpo todos os dias, até que. E isso é uma das coisas que mais me chama a atenção na atitude de Daniel. Ele não fez uma oração de 7 dias. Ele não fez uma campanha de 10 dias. A campanha que ele fez é o seguinte: eu vou orar até Deus me responder. E por 3 semanas ele continuou. O segundo ponto que me chama a atenção é que o anjo veio e disse: desde o primeiro dia que você orou, eu vim. Mas eu não pude vir até você, por quê? Porque o príncipe da Pérsia contendeu comigo. Então eu voltei, chamei Miguel veio, abriu o caminho, aqui estou eu. Mas o que foi que aconteceu? Houve uma consistência na prática da oração. Às vezes você não recebe aquilo que você pede porque você fraqueja no processo. Quando você começa a orar, não busque resultado no dia seguinte. Ore entendendo que, enquanto você ora, algo está acontecendo. Enquanto você ora, os céus estão se movendo. Os anjos estão aqui como ministradores, estão prontos para te servir. Quando eu oro, algo está acontecendo ao meu favor. Mas de repente eu estou orando, mas o Daniel para de orar com 10 dias, com 20 dias. Ia deixar de receber a resposta que ele precisava. Então oração não é uma casa. Oração não pode ser um segundo plano. Oração não pode vir quando já tentei de tudo e não deu certo. A oração tem que vir antes para que tudo dê certo. Esse é o nosso problema. A gente coloca a oração como segundo plano. Se não der certo, não deu certo. Então vou orar para ver se deu certo. Por que não orou antes? Quando eu mantenho uma prática em oração, entenda, oração é um diálogo com Deus. Mas ao mesmo tempo, na oração, há uma permissão para que Deus trabalhe. Eu já falei sobre isso, nós já estudamos sobre isso. A terra é nossa, nós temos autoridade. E para que Deus venha e faça, nós precisamos orar. Não é porque Ele não tem poder, porque Ele te deu o poder. Nós temos as chaves, cara. Então, porque as coisas simplesmente não são tão embaraçadas, talvez, e só talvez, a sua vida de oração esteja embaraçada. E por causa disso, a sua vida está embaraçada. Ah, mas os problemas estão acontecendo e eu estou orando, então continua orando. Ninguém está dizendo que você não vai ter problema, não. Você vai ter muito. E quanto maior o nível do problema, melhor vai ser a recompensa. Meu Deus. É nisso que precisamos nos alegrar. Amém. Porque imagina Jesus, carregando o peso do pecado do mundo, suando sangue, tremendo por dentro, com uma vontade enorme de desistir, mas ele avançou. E qual foi a recompensa? Nós precisamos avançar no propósito, e para alcançarmos o final, nós temos que manter uma vida em oração. Eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos da oração. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cara, quem era Timóteo? Era o líder da igreja de Éfeso. E Paulo precisava orientar aquele jovem líder de uma igreja como proceder. É isso aí. Por quê? Porque ele era jovem, então imagina que as pessoas ficavam usando aquelas mesmas críticas que utilizam hoje. É tão jovem. Que maturidade esse menino tem? Tão jovem? Não, tem condição. Então, Paulo, olha, ele começa a dar lições de Timóteo de como governar aquela igreja, de como liderar aquelas pessoas, dos assuntos principais que fundamentaram a igreja. Se você serve no ministério, ou você não serve, mas deseja servir no ministério, estude Timóteo. Em princípio, isso aqui que vão te deixar realmente, se você não serve, vai te deixar com vontade de não servir. É melhor para tudo. Só se você tiver chamado, não tem jeito. Então vamos lá. Então ele começa a orientar Timóteo como proceder. Seja corajoso, continue. Ele começa a ensinar princípios básicos. E ele fala o seguinte: olha, antes de tudo você tem que orar. Antes de qualquer coisa,
coisa, ore. E ele começa a dizer com súplicas, com intercessões e ações de graça. Para quê? Para que vocês tenham uma vida pacífica. Como teremos uma vida pacífica sem oração? Uma vida pacífica não é uma vida sem problema, eu vou repetir. Porque Jesus disse: eu te dou a minha paz, não a paz que o mundo lhe dá. É uma paz diferente. Não é uma paz que vai me garantir uma vida sem problema, mas é uma paz que nem é um problema, vai me garantir paz, tranquilidade, confiança, descanso. E ele está dizendo: ore antes de qualquer coisa para que você tenha uma vida pacífica. Mas por quem eu tenho que orar? Pelas pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Porque se eu olho para aqueles que governam as coisas, o resultado do governo deles será de paz e tranquilidade. E eu quero chamar a atenção de algo pontual. Eu creio no nome de Jesus que aqui em nosso meio não existe isso. Mas eu fiquei abismado, preciso comentar isso. Assim que notificou que o presidente estava com Covid, foi absurdo. O nível de pessoas dizendo morre. E eu vi crentes dizendo morre. E eu fiquei olhando assim: esse povo não está lendo Bíblia, não. Esqueceram lá que vai dizer que a gente orar com as nossas autoridades para viver uma vida pacífica? Esqueceram que está lá em Romanos 3, eu não entendi desse povo. Esse povo que é ativista crente na internet, de repente viu uma dessa, mete uma pedrada dessa. Onde que está esse povo? Nós precisamos entender uma coisa: precisamos orar pela nossa autoridade. Não é quando o problema vier, não, é o tempo todo. É nossa responsabilidade como igreja orar pelos nossos governantes e pelas pessoas em geral. É nossa missão. Se eu não coloco, o problema é que a gente é egoísta. Todos nós. Vocês são egoístas. Vocês colocam a vida de vocês como prioridade. Nós fazemos isso. Mas entrando no momento de oração, a gente coloca a gente de Deus as nossas coisas, os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos desejos. Finalizamos a oração, nem escutamos Deus, só falamos. Finalizamos a oração, voltamos para o nosso afazeres diário, está tudo bem. Não é assim, cara. Não é assim que a Bíblia ensina. Primeiro eu aprendi que a oração é um diálogo. Eu diálogo é aquele que emite e aquele que recebe. Como é que eu vou só falar e não dizer que eu leio? Eu preciso entrar no quarto para orar e sair com a resposta de Deus. Eu preciso sair do quarto com a direção da parte de Deus. Eu aprendi também em português que não existe oração sem verbo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. O verbo que se fez carne. Toda oração é mediada por Cristo. Que maravilha! Porque tudo que a gente pedir ao Pai em nome dele, assim será. Tudo. Não é algumas coisas. Não é apenas aquilo que convém, não, é tudo. Tudo. Se eu não tiver uma vida de oração, eu não terei uma vida de resposta de Deus. Eu não terei experiências com Deus. Eu não terei milagres de Deus. Porque a chave que abre essas portas é a minha oração. Eu não terei intervenções. Quer ver uma coisa? É só uma das coisas, mas eu vou citar apenas uma. Já faz alguns dias em que eu e minha esposa, a gente vem discutindo algumas coisas a respeito da nossa empresa e buscando estratégias de marketing e tudo mais, estudando um pouco. E a gente orando, colocando as mãos de Deus, Senhor, tinha pessoas aí que a gente precisa abrir os olhos para alguma coisa que a gente ainda não viu. E de repente, hoje pela manhã, uma hora após que eu acordei, um amigo meu que é designer, que é muito envolvido nessa área do marketing e tudo mais, ele me liga e diz: cara, me diz uma coisa, se eu pedir tal produto para onde tem, eu falei: tem não, mas a gente faz. Ele disse: não, mas ele começou a me pegar coisas que eu percebi que ele queria não era produto, ele queria alguma coisa menos isso. E eu fiquei sem entender. Aí ele deu o seguinte: eu quero chegar no seguinte lugar. Eu estava pensando em algumas empresas agora eu estou disposto a ajudar. E eu lembrei de você. Eu lembrei de algumas pessoas que trabalhou comigo e você foi uma delas. Então, ele me deu uma consultoria de 1 hora. Eu não paguei nada por isso. Ele pegou carros, ele pegou fotos nossas e começou a fazer carros para a gente. Eu não pedi nada. Ele começou a fazer os nossos cardápios e tudo mais. Ele começou a divulgar o nosso produto. Eu não pedi nada disso. Não a ele, mas as empregadas. E Deus ouviu e respondeu, cara. Foi de acordo, não foi? Mas quando eu entrego em oração, acredite, Ele vai se encarregar de fazer.
orações com súplicas. Perdão. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o seguinte: orai sem cessar. No versículo 9, orai sem cessar. Apesar do versículo ser pequeno, há um poder incrível. O que Paulo diz o seguinte: orar sem cessar? É orar o tempo inteiro, 24 horas por dia? É impossível, porque eu tenho que dormir. O que é orar sem cessar? É ter uma vida perseverante em oração. É eu transformar essa prática em algo diário. É eu transformar essa prática como parte do meu dia a dia. É eu transformar o conceito de oração e a prática do poder que isso tem no meu respirar. Não tenho como viver sem respirar. Da mesma forma, eu não posso viver sem orar. Esse é o conceito que a gente tem que ter. Porque se eu não mantenho isso, eu simplesmente fico impossibilitado de fazer. E não é por falta de poder, é por falta de posicionamento nosso. E ele diz que devemos orar com súplica. Suplicar é orar insistentemente. Já deu exemplo de Daniel, mas há outro exemplo que eu quero dar, que é o seguinte: o guepardo, segundo os biólogos, ele é o animal, o mamífero mais veloz que existe. Ele pode alcançar até 115 km, muito rápido. E eu fico imaginando que o guepardo, para dar o bote e alcançar a sua presa, errar é muito difícil. Acredito, quando a necessidade desce e com o instinto que ele tem. Mas ele olha para a presa, se prepara e avança. Mas digamos que por um azar, a presa simplesmente consegue fugir. Nesse instante, o guepardo ele não tem capacidade para dar outro pinote. Porque apesar da incrível velocidade que ele tem um coração fraco. Ele tem um coração fraco. Então isso impede que ele tenha a força necessária para seguir em frente. Por muitas vezes nós somos como os guepardos. Nós buscamos o resultado. E quando a gente acha que avançou e perde e não alcança, a gente para. A gente para e fica pensando: meu Deus, eu não consegui. Eu vim com tanta força, eu vim com tanta fome, eu vim com tanta velocidade. Eu fiz tudo certinho. Meu Deus, eu estou orando todo dia, eu estou todo dia, eu fiz tudo certo e de repente não consegui. Não dá. Vou recuar. Mas o que Deus quer é justamente isso. Se você acha, se você chegou perto do seu objetivo, você simplesmente perdeu, continua. Porque Deus se agrada naquele que avança, cara, não recue. Nós precisamos seguir em frente, com toda a força, com toda a garra, com toda a convicção. Porque Deus não quer trabalhar com gente fraca. Não aqueles que querem insistir e ficar na fraqueza. Ele quer trabalhar com os fracos que reconhecem que neles somos fortes. Porque Ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E quando depositamos nele a nossa dependência, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não podemos simplesmente parar com alguns passos. Vou repetir, a oração de Daniel foi até que. Segundo passo é a intercessão. Em Êxodo 17:8 diz o seguinte: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo a fio de espada. Eu aprendo aqui um princípio de intercessão. A palavra diz que enquanto Moisés levantava o cajado, representando ali a autoridade, o povo dele vencia. Quando ele abaixava o cajado, o povo começava a perder. Foi preciso que duas pessoas que estavam com ele erguessem seus braços para que as mãos permanecessem para o alto, até que o povo descesse. Cara, nós precisamos interceder. O que é intercessão? É você se meter no problema que não é seu. Eu acho que essa é a definição mais clara que eu tenho para te dar do que é intercessão. Intercessão é você se envolver no problema que não é seu. É você saber que a sua vizinha, a sua amiga, ou não sei quem, está passando por um problema.
é você pegar o problema e como se ele começar a orar. Interceder é você estar na sua casa e lembrar de pessoas a qual você precisa orar e declarar sobre elas. Oração não é só para pedir carro e sair de emprego. Vai muito além disso. Com a oração é uma ferramenta que te dá a capacidade de alcançar níveis e dimensões dos quais você não tem capacidade de alcançar. A oração é uma ferramenta que te dá a capacidade de declarar sobre a vida de alguém, sobre os problemas de alguém e trazer solução para aquele alguém. Quando eu intercedo, os céus estão trabalhando, mas não ao meu favor, mas a favor de quem eu estou intercedendo. E aqui Moisés estava com as mãos para o alto, orando. Eu conheço um irmão que ele tinha uma amiga, era muito comum, e essa menina ela passava por alguns problemas. E ele estava em determinado momento orando por ela. Orando. De repente deu um negócio nele assim. Não, ela está passando por algum problema. Começou a orar mais intenso. Até que ele ligou para ela e falou: Fulana, você está passando por uma crise assim. Ela disse: agora eu estava orando com você aqui, vamos orar junto. Isso é intercessão, cara. É o Espírito trazer a sua memória pessoas que você precisa orar. Talvez você não conheça as pessoas, mas cuja nomes você explica a qual você precisa interceder. É você, de fato, se preocupar com o problema do seu próximo e orar por ele. É você pegar junto com ele. Porque mesmo Moisés, ele não teve capacidade de permanecer com as mãos por alto sozinhos. Ele precisou de ajuda. Ele precisou de ajuda. E nós não podemos fazer nada sozinhos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não foi uma pessoa que orou por Pedro. Havia pessoas orando por Pedro. E Pedro foi solto. Não havia ninguém orando por Tiago. Tiago foi morto. Nos maiores exemplos da Bíblia, que você vai encontrar pessoas reunidas para orar, milagres aconteceram. Pentecoste, haviam pessoas orando. E o Senhor veio com poder e graça. Onde há pessoas orando, acredite, há um impacto acontecendo no mundo. Porque quando oramos, apesar de parecer que nada está acontecendo, em algum lugar, ou na vida de alguém, Deus está impactando. E eu preciso ter esse conceito muito claro. Eu preciso interceder pelos nossos governantes, interceder por nossa casa, pelos nossos parentes, familiares, pelos nossos irmãos, pela igreja, pelo nosso pastor. Eu preciso interceder. E assim como Moisés era um líder, e ele não teve a capacidade de ficar com as mãos para o tempo inteiro, ele precisou de ajuda. Assim é como também os nossos líderes. Nós precisamos ser aqueles que vão ajudá-los a permanecer com as mãos para o alto, intercedendo. Claro, você vai estar literalmente ao lado dele, mas você pode orar pela vida dele, pode interceder pela vida dele, você pode declarar pela vida dele. Amém? Um outro ponto é ações de graça. Marcos 11:24 diz: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós precisamos ter uma vida de gratidão para com Deus. Porque a gente não para, a gente é muito incrível. A gente se acha direito de cobrar coisas da parte de Deus. Nós nos achamos direito de dizer: Senhor, Pai, essas promessas. Quando foi que nós tiramos um momento para orar só para agradecer? Só para dizer bendito seja o teu nome, só para louvá-lo, só para adorar, só para agradecer o nome dele. Isso é importante. Oração não é só pedir coisas. Oração é também agradecer, é ter uma vida de gratidão, é o teu momento com Deus agradecendo ao Pai. Sabe, nós somos gratos a Deus, não é só quando a gente engrandece o nome dele com palavras, mas com nossas ações. Quando eu abençoo o meu irmão, eu estou sendo grato para com Deus. Quando eu ajudo o meu irmão, eu estou sendo grato para com Deus. Quando eu ajudo a promover o meu irmão, eu estou sendo grato para com Deus. Sabe o que foi que me chamou a atenção desse rapaz que me ligou hoje? Ele falou o seguinte: olha, eu acredito que não tem religião nenhuma, mas eu sei que você é cristão, e eu admiro a filosofia de Cristo. E eu acredito que prosperidade é para com os outros. Você acredita nisso? Que prosperidade se dá para pessoas que estão dispostas a ajudar os outros. Isso eu penso a mesma coisa. Ele é, rapaz. A gente tem que buscar prosperidade para isso, como eu vou pregar para mim. A gente tem que buscar. A gente tem que buscar prosperidade para isso, cara. Porque tem pessoas que a gente pode ajudar, e outros projetos que a gente pode financiar.
gostei, não tem. Mas aleluia. Então nós precisamos ter uma vida grata. Nós precisamos ter gratidão exalando nas nossas ações, não só nas nossas palavras. Porque palavras talvez se percam no vento. Jesus chegou e disse: vocês me louvam com seus corações, com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Se o que eu digo não está de acordo com o que está aqui dentro, são palavras jogadas no vento. Mas quando eu de fato reconheço Deus na minha vida, e em tudo que eu faço, eu vou querer simplesmente compartilhar essas bênçãos. Nada é para mim. Tudo que eu tenho é para meu irmão também. Amém? Para terminar. Cara, lá em Juízes, capítulo 15, diz o seguinte: quando os homens, trazendo Sansão, se aproximavam da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de jumento, imediatamente pegou a queixada do animal, e com ela matou 1000 homens. Então bradou. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramat-Leí, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos circuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que é na cidade de Leí, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de Enacoré, fonte do que clama, que permanece por ainda até dias de hoje em dia. Cara, quer completo com isso? Sansão, em determinado momento, entrou debaixo de uma unção poderosa. Vamos aplicar para o nosso dia. Ele atuou debaixo de uma unção poderosa e com uma queixada ele matou 1000 soldados. Após ser usado tremendamente por Deus, qual foi a de Sansão? Eu estou com sede. Mas a sede de Sansão, sabe quando a gente diz: eu estou morrendo de sede, e a gente está simplesmente exagerando? Sansão estava morrendo. Vou morrer de sede. E ele clama a Deus e diz: foi o Senhor que alcançou a vitória por meio de mim. E agora eu vou morrer de sede. Mas quando Sansão clamou, o que me chama a atenção é que Deus abriu uma fonte. Quando eu clamar, Deus vai abrir uma fonte para o meu estado, uma fonte de suprimento. E quando ele clamou, Deus vem e parte a rocha e sai água, na qual ele foi revigorado. Se eu não clamar, Deus não vai fazer. Mas quando eu clamar, Ele vai abrir uma fonte para a minha necessidade. Eu preciso clamar. Lá em Efésios, no capítulo 10, diz assim: se estiverem cortando o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se eu tentar cortar uma árvore com um machado cego, vou precisar de mais força, eu vou me desgastar muito mais. Mas se eu afiar o machado, eu vou cortar a árvore muito mais rápido. Isso fala da nossa vida de oração. Se eu dedicar mais tempo à vida com Deus, à vida de oração, nos momentos de orações, acredite, a produção será em outro nível. Serei muito mais produtivo. A minha produção será muito mais rápida em tudo que eu faço. Será muito mais excelente. Por quê? Porque eu passei tempo afiando o machado. Qual é o nosso problema? Não, eu estou com pouco tempo, então ao invés de orar, eu vou adiantar isso aqui. Eu vou precisar de ser mais força. Eu vou me desgastar muito mais, porque eu não afiei o machado. A nossa vida espiritual mexe com tudo na nossa vida natural. Eu não tenho que orar só se eu vier para a igreja, se eu for pregar. Quando eu oro, eu estou cobrindo todas as áreas da minha vida. Eu estou protegendo todas as áreas da minha vida. E eu estou dizendo assim: Senhor, o Senhor tem permissão para se envolver em todas as áreas da minha vida. E Deus vem e se envolve. E o que é que você vai fazer? Você trabalha com costura? Vai ser o melhor trabalho que você já fez. Você trabalha com doces? Vai ser a melhor produção. Aquilo que você faz será o melhor, se você orar. E uma das coisas que acontece comigo muitas vezes é que eu oro e de repente eu não tenho mais palavras para orar. Oro em línguas. E quando orando, de repente o Senhor me traz razões para qual eu devo orar. Eu oro por coisas, eu oro por pessoas, eu intercedo por pessoas, eu oro por projetos. Até ideias
Surge um momento que estou orando em línguas. Não, eu tenho que orar em línguas só porque oração em línguas é tão importante quanto a oração em português. A oração em português é tão importante quanto a oração em línguas. A oração como um todo é de extrema importância. Ponto final. Eu preciso de uma vida de oração. E se não tiver uma vida de oração, eu vou ter uma vida com impedimento para que Deus trabalhe a meu favor. Se eu não orar, os céus ficam impedidos de trabalhar a meu favor. Então Paulo ele fala sobre, ele dá esse versículo de modo, e ele fala sobre súplica, sobre intercessão, sobre ações de graça. Eu preciso manter essas etapas das minhas orações. Eu preciso ter uma vida de intercessão. Eu preciso ter uma vida de gratidão. Eu preciso ter uma vida de oração, na qual eu entro no quarto, eu falo com Deus e eu escuto de Deus. E eu saio de lá com a direção e com a resposta. Amém? Fiquem em pé.